Aqui na Droga Nossa tem farmácia popular. Vem pra cá, vem pra cá. Vem na Droga Nossa economizar. Vem pra cá. Entrega em sua casa e aceita o seu cartão. Droga Nossa é a melhor opção. Droga Nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555-1606. Droga Nossa. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Expresso Cast. Hoje o nosso bate-papo vai ser com a jornalista Carol Negrão, do Portal da Cidade. Ela que faz um trabalho maravilhoso, né? O Portal da Cidade é uma referência no jornalismo regional, então vai ser um bate-papo, eu tenho certeza, sensacional. Fique ligado aí. Antes, quero pedir para você se inscrever em nosso canal no YouTube, para você que está acompanhando pelo Facebook, curta a nossa página no Facebook, você que está recebendo esse link nas listas de transmissão, meu muito obrigado pelo carinho. Você que está também nos grupos do Expresso no WhatsApp, valeu pela recepção, espero que você goste do programa de hoje. Agradeço também aos nossos apoiadores, a Cervejaria Terra Boa, ao Cicobi Cred Inter, Droga Nossa e a Fisiofran. O Expresso Cast está começando. A Fisiofran renova sua marca em comemoração aos seus 17 anos. A nova identidade visual traz um círculo com duas linhas que formam o F de Fisiofran. O círculo representa a bola suíça, elemento marcante da fisioterapia e do pilates. As duas linhas que correm lado a lado fazem alusão ao acompanhamento cuidadoso dos profissionais com seus alunos e também o processo rumo aos resultados. O conjunto de símbolos traduz a superação, melhorias na saúde e qualidade de vida e os esforços de quem busca dar a volta por cima. Um conceito, uma nova marca para quem está há 17 anos fazendo sempre o melhor para você. Fisiofran, Fisioterapia e Pilates. Expresso Cast. E olha que legal, que bacana, a gente tem agora uma convidada para lá de especial aqui no nosso Expresso Cast, que já mais de 200 edições do Expresso Cast, e algumas vezes a gente convida o pessoal do jornalismo, né, aqui da nossa região. E hoje eu tenho o prazer de conversar com um dos grandes nomes do jornalismo regional. Estou falando dela, Carol Negrão, do Portal da Cidade. Como é que vai, Carol? Tudo bem? Oi, Antônio, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto até lisonjeada você falando isso, um dos grandes nomes do jornalismo aqui da nossa região, até porque você, bem antes de mim, já tem o nome na nossa região também, então fico muito agradecida por esse reconhecimento, não sei nem como agradecer. É a pura verdade, não estou falando mentira nenhuma não, a gente sabe disso, do trabalho que você teve, quando surgiu lá atrás, já chamou a atenção de todo mundo, né? É impressionante. De onde vem essa veia aí jornalística, Carol? Tem alguém da família que está nessa linha ou você é a primeira que saiu fora da curva da família? Eu fui a primeira que saiu fora da curva realmente. A minha família, ela é uma família muito grande, nós temos vários engenheiros, o meu irmão, por exemplo, é um deles, engenheiro, nós temos muitos biólogos, eu tenho vários doutores biólogos na família, minha irmã é uma delas também. E advogados, tem juízes, tem meu tipo de juiz, então tem várias profissões. E o jornalismo, eu sou a única, é muito fora da curva, mas foi uma coisa que a vida inteira, por incrível que pareça, eu sempre fui muito tímida, a vida inteira. Com 9 anos de idade eu fazia acompanhamento com a psicóloga porque eu tinha muita timidez, eu tinha língua presa, os dentes para frente, uma coisa de criança. Só que eu gostava muito, mas muito mesmo de escrever, Antônio, a vida inteira. E eu via minha avó, Helena, a mãe do meu pai, ela gostava muito de jornal. Então, o hábito nosso, mesmo criança, também era assistir jornal. Além de assistir desenhos, assistir o jornal também. E algumas das nossas... Exatamente. E algumas das nossas brincadeiras era fazer um jornal. De vez em quando a gente ia na casa de uma amiguinha nossa, a Poliana, neta do seu Valdomiro Torres,
e a gente brincava de fazer jornal, como se fosse o Jornal Nacional. Jornal Nacional. Como se fosse o Jornal Nacional. E aí, durante o ensino médio, eu fui aprimorando essa questão da escrita, sempre gostei muito de ler, de escrever. E eu lembro um dia que o professor Venilton Brazão, que era o meu professor de português, estava dando aula, e ele trabalhou um tempo no estado de Minas Gerais, no jornal. Sim, e eu lembro que ele falou um dia que ele conhecia um rapaz que trabalhava lá, um jornalista, que com poucas informações, ele escrevia uma coluna inteira de informação. E quando ele falou aquilo, eu falei, eu quero escrever desse jeito. Quero muito escrever desse jeito. E aí eu lembro que o dia que eu consegui escrever desse jeito, eu falei, cara, eu consegui escrever exatamente do jeito que eu queria. Mas assim, foi todo um processo realmente, a questão da timidez. Eu entrei para fazer jornalismo, eu fiz faculdade de jornalismo lá em São Bernardo do Campo, na Universidade Metodista. Entrei em 2003, me formei em 2008. E eu queria ser jornalista de impresso. Sempre gostei de impresso. Eu queria trabalhar no Estadão. Eu fiz várias provas. De São Paulo, era o que chegava aqui pra gente, né? Estado de Minas, né? E eu queria entrar nesses jornais. Eu cheguei a trabalhar no Diário do Grande ABC durante 6 meses como estagiária lá no Rude Ramos Jornal, que era um jornal da faculdade, mas que atendia todo o bairro do Rude Ramos, que era um dos maiores bairros de São Bernardo do Campo. Então, a questão do impresso sempre teve na minha veia. Sempre. Eu sempre gostei muito do impresso. Só que em 2005, eu vim passar as férias de julho aqui em Guaxupé, e foi quando a TV Sul inaugurou. E eu fui fazer estágio na TV Sul. E eu fiquei apaixonada por TV. Eu fiquei louca por TV. Eu fiquei apaixonada. E assim, eu era uma pessoa que eu morria de medo de falar na câmera. Eu tinha vergonha da minha voz, eu tinha vergonha da minha figura, eu usava aparelho nos dentes, então eu ficava morrendo de vergonha, muita vergonha mesmo. E não sei o que aconteceu, que a TV Sul me tirou tudo isso. E aí, quando eu voltei para São Paulo, saí do estágio no Rude Ramos Jornal, fui para o estágio do núcleo de jornalismo eletrônico, que a gente chama esses veículos, né? TV, rádio, a gente chama de veículos eletrônicos. Até na época, uma das estagiárias era a Sabina Simonato, que hoje em dia é jornalista da Rede Globo em São Paulo. Sim. Então, passou muita gente boa junto comigo. Teve muita gente que está hoje, por exemplo, no jornalismo de grandes veículos de comunicação, que estudou comigo. A Mariana Aldano também, ela formou comigo, ela também está na Globo de São Paulo. Eu tenho colegas que estão, por exemplo, na CBN, na Rádio Eldorado, tem Globo News. Hoje também teve o Luiz Silva, que vai estrear no... Você publicou, né? Hoje à tarde. Isso, ele começou na TV Sul. Quase a mesma época que eu. O Guaxupeano. Então, assim, o jornalismo, ele foi sendo construído na minha vida. Não que eu nasci e falei assim pra mim, quero ser jornalista. Não, eu já pensei em ser advogada, já pensei em ser arquiteta, porque eu gosto de desenhar, desenho muito bem. Mas o jornalismo ele foi sendo construído. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho vontade de fazer faculdade de letras, que eu gosto muito de português. Tenho vontade de fazer um mestrado na parte de linguística e tal, para poder estudar a nossa língua portuguesa dentro da comunicação. Mas essa é a história para um outro podcast. Mas é interessante, né, que você começou falando da timidez, e olha aí, ficou quase 5 minutos falando. Né? Verdade. Onde timidez? Também já não sei. Você sabe, eu até brinco com os meus amigos, eu acho que eu escondo na hora que eu boto o batom vermelho, que eu falo para todo mundo que eu me escondo em uma arma mesmo. Eu me transformo em outra pessoa, mas assim, é engraçado mesmo, foi todo um processo, porque de uma criança que ia na psicóloga para uma mulher que apresentou jornal. Me passa o nome da psicóloga, por favor. Nossa, faz muitos anos isso. Foi assim, impressionante. Trabalho. Não, e assim, eu durante a faculdade também fiz um trabalho com a equipe, a faculdade
também tinha o curso de fonoaudiologia, e um semestre deles era dedicado aos alunos de jornalismo, para a gente focar em telejornalismo e radiojornalismo. Então, os alunos que queriam partir para essa área poderiam fazer de graça 6 meses de acompanhamento com o fonoaudiólogo. E eu sempre tive a língua presa. Você abraçou. Então eu falei, já que eu tô nessa profissão mesmo, vou fazer. E foi assim, incrível. Tem gente que brinca até hoje, na hora que eu começo a fazer os meus aquecimentos vocais, que não acredita, porque eu lembro um dia no jornal que eu atendi o telefone, eu não gostava da minha voz, a pessoa falou assim, nossa, mas que voz bonita. Eu falei, nossa, será que esse cara tá falando mesmo comigo? Por quê? De tanto fazer o treinamento de voz, tal, muda muito. Então, assim, tem gente que fala de, nossa, tua voz é bonita, ai, a jornalista da voz suave, até as notícias mais tenebrosas ficam, sabe? Mas porque eu treinei muito para poder fazer isso. Muito bom. E essa questão que você falou, começou no jornal impresso, né? E depois mudou aí pro audiovisual. O jornal impresso acabou mesmo, Carol? Ou você ainda acha que existe alguma chance? Eu conversei recentemente com o Carlão, do Jogo Sério, e ele falou que ainda existe possibilidade, sim, que ele é apaixonado pelo impresso também. E ele ainda falou assim, não, Antônio Cláudio, ainda tem uma galera que curte de receber o jornal, de sentir o cheirinho do papel. Você também acredita que ainda existe espaço pro impresso? Olha, eu vou ser muito sincera, porque também eu trabalhei no impresso aqui em Guaxupé, trabalhei no Correio Sudoeste um tempo, e sou uma apaixonada também, como o Carlão, sou uma apaixonada. Esse cheirinho do papel, jornal, de ficar com os dedos manchados de tinta, mas eu acredito que o impresso ele tem que, talvez, mudar a abordagem dele. E agora eu vou entrar numa parte muito técnica. Aqui no Brasil, o nosso estilo jornalístico ele é muito baseado no estilo americano, no hard news, que são matérias mais diretas. Sim. E nós temos o jornalismo, que é um estilo europeu. O estilo europeu ele é mais literário, ele é mais cuidadoso com o texto. Então eu acho que talvez uma das alternativas para o impresso sobreviver nos dias de hoje é partir para esse jornalismo mais literário, onde o texto ele é mais trabalhado, onde eu gosto muito, assim, às vezes, de escrever um texto e, às vezes, eu penso naquele texto para um jornal, não, às vezes, para um site de notícias, porque o site a pessoa não aguenta ficar muito tempo lendo. Mas, dependendo do texto, o impresso, ele é o ideal. Ele vai se assemelhar muito com a revista. Mas a revista também está perdendo espaço, até por causa da pandemia. A questão de custos é muito alta, o Antônio. E então, talvez fazer uma mesclagem, né, da revista com o impresso, talvez se tornar num veículo semanal, formato tabloide, que é aquele menorzinho, né? Mas eu acredito muito que o impresso ele possa sobreviver se ele se adaptar às novas realidades, né? Não dá, por exemplo, mais para você fazer um veículo de comunicação impresso baseado apenas em notícias factuais, apenas na notícia quente, porque não é mais o online já deu. O online já deu. Então, peraí, vamos fazer então uma análise, vamos fazer matérias especiais. Aprofundar na notícia, né? Exatamente. É uma coisa, por exemplo, que o Fantástico faz todo domingo e que poderia ser levado para o impresso. Então, eu acredito no impresso dessa forma, porque realmente é um veículo de comunicação sensacional. Eu amo impresso. Na verdade, eu amo todos os veículos de comunicação. Sim. Eu gosto de rádio, eu gosto de TV, eu gosto de impresso, mas eu acho que é uma alternativa para o impresso não morrer. Eu me lembro que quando eu comecei no rádio, a rádio assinava a Folha de São Paulo, e eu não lembro se o estado de São Paulo ou o estado de Minas, e era o formato standard, né? Que era o maiorzão, né? Era o maiorzão. E depois houve aí o pessoal começou a falar, o jornal tá acabando, aí houve um respiro com o jornal menor, né? O tabloide, né? Principalmente vindo ali da Argentina, do Uruguai, né? Chegando ali pelo sul do país, com os jornais ali do sul. E isso parece que nem chegou aqui pra gente, né? Chegou muito pouco no formato tabloide, né? A gente não vê jornais da região nesse formato, né?
Não, aqui do Sudeste para cima já o tabloide não ganhou, não virou. É. Mas eu acho um formato muito interessante, porque você dobra, cabe em qualquer lugar. Ninguém quer mais ficar andando com aquele calhamaço tal. Mas é assim, eu acho que é possível. Eu acredito em todas as possibilidades. Mas tem que ter muito planejamento, pesquisa de mercado. E é uma coisa que eu talvez acredito que aqui no interior, pela nossa realidade, possa não acontecer. Porque a gente sabe, por exemplo, da dificuldade financeira dos veículos de comunicação. Sim. A gente sabe o quanto é difícil, às vezes, para você ter matérias mais aprofundadas. A pessoa pode ter até boa vontade, mas no momento de fazer, você esbarra com várias questões. Então, eu acho que pode ser mais para o grandes capitais. Inclusive, eu tenho muitos amigos que eles trabalham nesses jornais impressos e são premiados. Então, o Arthur Rodrigues, o Fábio Leite, o Bruno Ribeiro, são todas pessoas que eu trabalhei no Diário do Grande ABC, são jornalistas premiados, principalmente o Arthur. É um jornalista, a gente não fala mais policial, mas ele é um jornalista que entende de segurança pública de uma tal forma que nenhum outro jornalista do nosso Brasil consegue. Ele consegue entrar nos locais que nenhum outro jornalista consegue. Quando teve a rebelião do presídio de Pedrinhas, lá no Maranhão, que inclusive degolaram, ele entrou, ele foi o único jornalista que conseguiu entrar lá dentro. Então, assim, é um cara sensacional. E ele tá no Impresso. Tá no Impresso. E ganhou o prêmio recentemente. Então, assim, é possível, mas dessa forma, fazendo uma leitura mais aprofundada do assunto. E nos grandes centros, talvez, né? Mais focado nos grandes centros. Carol, e aí você falou de planejamento e tudo mais, e como é que foi esse planejamento para montar o portal da cidade em Guaxupé? Como é que surgiu a ideia? Você estava em São Paulo ainda quando surgiu? Você já estava em Guaxupé? Como é que foi isso, Lance? Eu vou contar rapidinho como é que foi que eu cheguei a Guaxupé. Eu terminei a faculdade em 2008, eu nem trabalhava com impresso, aliás, com jornal, eu trabalhava vendendo carne para o exterior, ganhava muito bem vendendo carne para o exterior, vendia carne para o Cazaquistão, para a Geórgia e tal, era num escritório de representação de frigorífico. Então eu tinha clientes como Sadia, Minerva, Notable, JBS, e não, a JBS não é do filho do Lula, tá? E não é, porque eu trabalhei com ele. E então eu vendia, tanto que eu tive que aprender até a falar russo com esse povo e tal, para poder vender. E aí eu terminei a faculdade, apesar de estar nesse emprego, eu não gostava dele, eu queria ser jornalista. Aí eu fui demitida. E aí eu larguei do meu ex-namorado, era nojo na época. Eu detestava São Paulo, falei assim, eu não quero mais ficar em São Paulo. Larguei do meu ex num dia, no outro, peguei as malas e voltei para Guaxupé. Aí até assim, tinha intenção de ir para os Estados Unidos, fazer au pair e tal, melhorar o inglês. Aí abriu uma vaga de noticiarista trainee na IPTV em Varginha, e aí eu consegui entrar nessa vaga, fiquei 3 meses lá. Não consegui me adaptar muito bem à cidade, até mesmo o ritmo de trabalho de lá não consegui. Diferente, não foi legal, não. Saí de lá querendo não ser mais jornalista, pra te falar a verdade. Tava querendo fazer outra coisa. E aí voltei para Guaxupé, meu pai tinha uma imobiliária, estava trabalhando com ele, e aí vi que tinha uma vaga aberta na TV Sul para jornalista. Inclusive pelo Cine de Guaxupé estava aberta a vaga. E eu fui lá no Cine e me encaminharam para lá. E aí comecei. E aí, desde que eu entrei na TV, eu nunca mais parei de trabalhar em jornalismo. Isso foi em que ano mesmo, Carol? Isso foi em 2010, final de 2010. Eu trabalhei final de 2009, início de 2010 na IPTV, voltei para Guaxupé, fiquei esse período e no final de novembro eu fui para a TV. E aí fiquei 4 anos na TV, saí, porque eu pedi demissão. Saí, fui trabalhar no Correio Sudoeste, voltei para a TV, aí fiquei mais 3 anos na TV, fui para o Instituto Federal Sul de Minas trabalhar como assessora de comunicação lá, terceirizada, fiquei 7 meses, porque aí eu era terceirizada, teve uma alteração
no contrato, na licitação das empresas de terceirização e tal, meu salário ia baixar muito, eles não iam me contratar mais pelo meu cargo, ia ser um outro cargo, eu não aceitei. E aí eu fiquei uma semana, assim, pensando, o que O que eu vou fazer da vida? Porque chegou um ponto, Antônio, que eu vi os veículos de comunicação de Gospé, eu vi que eu não tinha mais espaço nesses veículos de comunicação. E aí eu comecei a procurar emprego fora. Eu estava procurando emprego de vendedora de loja, pra não Entendi. ficar parada. E aí eu fui procurar vagas no Cine de Poços de Caldas. Meu irmão mora lá. E eu entrei no portal da cidade de Poços de Caldas. E em cima eu vi que era uma franquia. Eu falei, ai, que interessante isso, uma franquia. E uma das coisas que meu pai sempre me incentivou foi ser empreendedora, ter meu próprio negócio. Teve uma época que ele estava muito bem de situação, ele até queria comprar um jornal. Eu falei, ai, vamos comprar um jornal. É loucura. Mas eu era muito nova. E aí eu entrei em contato com o pessoal da franqueadora, que é o Moarama. Eles rapidamente, a gente ficou nessas tratativas, eu fiquei ali cozinhando aquela ideia, pensando, será que eu dou conta? Porque até então, Antônio, a gente pode ser muito bom no que a gente faz, mas ter o seu próprio negócio é diferente. Sim, completamente diferente. Né? Então, assim, eu pensava assim, será que eu vou dar conta? Eu pensava assim, eu sei fazer o produto que é notícia, sei fazer muito bem e de forma rápida. Mas será que eu vou dar conta, às vezes, de vender, de fazer administrativo, de fazer financeiro, tal. E aí, eu comecei a fazer cursos do Sebrae e tal, gratuitos. Tinham lá como aprender a empreender, que eu fiz gratuito no Sebrae e fui pesquisando. E aí, isso foi em outubro. Em novembro, eu lembro que tinha acontecido o segundo turno das eleições presidenciais no domingo. Na segunda-feira, eu liguei para o Guilherme, que é o CEO da franquia Portal da Cidade. Falei, Guilherme, eu vou fechar. Eu vou fazer. E aí, peguei a rescisão do Instituto Federal, comprei a franquia e comecei a trabalhar. Fiz uniforme, comecei a usar os contatos que eu já tinha de anos como jornalista e tal. E aí o portal entrou no ar no dia 4 de fevereiro de 2019. Caramba, uma das primeiras notícias foi sobre a questão do lixo aqui em Gospé. Ah, foi uma das primeiras. Já começando arrebentando, né? Porque foi uma polêmica danada na época, né? Eu me lembro disso. Foi eliminar do Dr. Milton que a Prefeitura de Gospé tinha que retomar o contrato com a Macchione. Foi a primeira notícia. Polêmica. Foi uma grande polêmica na época. E eu imagino que você chegando, apesar de já bastante conhecido em Guaxupé no meio, deve ter enfrentado muitas dificuldades, porque o jornalismo guaxupeano é muito tradicional, né? Imprensa aí que já dura anos e anos e anos, né? Então, entrar nesse meio não deve ter sido nada fácil, né, Carol? Não foi. Inclusive, foi muito engraçado, que eu fui conversar com um colega de profissão e falei para ele, quero abrir um site de notícias. Ele nem é dessa área de site. Ele pegou e fez assim. Eu não acho que tem muito veículo de comunicação aqui em Gospé, não. Tem bastante já, não precisa de mais um. Eu falei, do jeito que eu quero fazer, não tem, não. Do jeito que eu quero, não tem, não. Então, assim, foi o primeiro balde de água fria que eu vi. É impressionante, né? É impressionante como as pessoas têm essa tendência de jogar a gente para baixo. Não mexe com isso não, isso acho que não dá certo, né? Impressionante, né? Então, eu falei assim, do jeito que eu quero, não tem, não. Então, eu vou trabalhar para ser diferente dos outros. Então, Antônio, assim, eu não tinha carro na época, eu andava a pé, às vezes eu colocava meu laptop, minha câmera fotográfica dentro da minha mochila, colocava um tênis e saía andando na cidade. Tanto para vender publicidade, quanto para fazer notícia. Então, às vezes, no meio do dia, eu sentava em algum lugar para escrever matéria. E eu tinha um celular que eu não conseguia acessar
o dashboard do portal no celular, então eu não conseguia colocar matéria pelo celular. Hoje em dia eu tenho um celular bom porque eu consigo fazer isso. Já fiz isso, inclusive, na praia. Eu na praia lá colocando matéria o ano passado, mas não, antes eu tinha que ficar andando no meu laptop pra cima e pra baixo. E eu já cheguei a andar 12 quilômetros desse jeito. E eu tenho artrite reumatoide. Então, Caramba, eu chegava no fim do dia com o pé todo inchado, dolorido mesmo. Então, assim, mas é exagero teu. Não, meu outro celular contava os passos, então eu sei que eu andei 12 quilômetros, porque o meu celular fazia a marcação disso. Pra cima e pra baixo. Então, o primeiro mês, eu ainda tinha, assim, um pouco do dinheiro guardado, tinha também um pouco do seguro-desemprego. E aí, nossa, eu lembro que teve meses eu faturar R$1.000 só. Mas é isso mesmo, né? Aí eu fiquei pensando, não vou dar conta de jeito nenhum. E aí, 2020, veio a pandemia, eu tava super animada. Aí consegui comprar um carro 2002, que minha tia me ajudou a comprar. Tava pagando, aí tinha feito todo um planejamento para 2020, fiz ampliação, que até então eu era uma unidade light, que só tinha notícias. Sim. E aí eu tinha que comprar a unidade prêmio. Aí eu fiquei pensando, eu quero colocar guia comercial, eu quero colocar aba de empregos, eu quero colocar outras coisas no portal. Aí eu lembro que eu fiz um empréstimo no banco para poder fazer isso, porque eu pensei, bom, agora é 2020, eu com carro, vou conseguir. Veio a pandemia, acabou comigo de novo. Os 12 quilômetros vai ficar bem mais curtos, né? Com um carro, né? Mas a pandemia acabou comigo, então assim, eu, até por ter artrite reumatoide, eu sou grupo de risco da Covid, tanto que eu vou tomar a 4ª dose da vacina agora na sexta-feira, e então eu fiquei assim, o que eu vou fazer? O MEI, né, na época eu tinha um MEI, e eu pensava, gente, eu investi muito, trabalhei muito. Desistir, mas, assim, então? Chegou a pensar em desistir, Carol? Não cheguei a pensar em desistir, mas eu estava muito cansada. Então, eu acho que a pandemia para todo mundo atingiu de alguma forma. Eu, por exemplo, eu fiquei muito tempo dentro de casa. O portal ele bombou de acessos durante a pandemia. E toda vez que tinha um lockdown, ele bombava mais ainda. Bombava. Estourava a boca do balão. E eu chegava a ficar até 11h30 da noite trabalhando. Todo dia. Apesar da pandemia. Aqui. Sim, trabalhou muito mais. Né? Então, assim, em 2021, eu acho que eu comecei a colher os frutos do trabalho que eu já vinha fazendo. Em 2021, eu fui também para a prefeitura de Juruáia, consegui vários contratos assim, maravilhosos, clientes grandes mesmo, por exemplo, Sebrae, o Mineirão, que veio para cá agora, então clientes bons, o Unimed veio também junto comigo, a própria prefeitura de Guaxupé veio também, apesar de a gente ter o processo. Então, assim, foi um ano de eu começar a colher os frutos, deu respirar certo. E falar assim, caramba, hoje em dia eu tenho sucesso no que eu faço. Não é assim, também não é Rio de Janeiro, minha estrutura é super enxuta. Eu tô, por exemplo, no meu quarto, a minha cama tá logo ali e eu só tenho o computador, um laptop meu que já tem assim uns 7 anos de idade, tem a minha câmera e tal. Faço tudo assim, com o mais enxuto possível para não ter muitos custos. Mas o meu sonho é ter uma unidade, uma sede, né? Uma sede Carol, própria. E é impressionante que às vezes as pessoas elas tentam comparar, né, erradamente, né? O nosso jornalismo aqui que a gente tenta fazer, eu sou do rádio, né? Eu sou mais radialista. Com grandes veículos de comunicação, e a realidade é outra, né? Mas as pessoas não entendem muitas vezes, né? Eles pegam lá o portal da cidade e colocam o Jornal da Cidade no mesmo nível que os grandes portais de notícia. Daí, gente, tem que ter um pouquinho de calma, né? Na hora de analisar, né? A diferença é muito grande, né? Calma.
Né? Não, e assim, eu acho que até às vezes a cobrança é muito grande em relação a isso, porque eu sou sozinha. A gente brinca. Eu presa, né? Então eu não tenho férias desde 2018. Se eu saio de férias, eu tenho que levar o computador junto para poder fazer as coisas, levar a minha agenda, que eu deixo tudo marcado. Então, assim, às vezes a galera tá tomando banho. Isso aconteceu em novembro, quando eu fui viajar. Minha amiga ia tomar banho, enquanto ela tomava banho, eu tava colocando matéria no portal, para não deixar o portal desabastecido, até porque os meus anunciantes, eles querem que a marca deles seja vista. Então, se eu não coloco, eles não vão ter a marca vista. Então, eu tenho que ter essa responsabilidade também. É muito assim, a gente às vezes acha, eu vou ser dono do meu próprio negócio para fazer o que eu quiser. Muito pelo contrário, você vai trabalhar muito mais. Trabalhar o dobro. Vai ter, assim, trabalhar o dobro, só que eu acho que, por outro lado, o que você ganha de retorno é muito maior. Porque tudo que você ganha é esforço mesmo. E se você quiser ganhar mais, você tem condição. Sim. E é do seu jeito, né? Da sua maneira, né? Uma coisa que eu acho interessante, que eu recebo muito no Expresso, eu acredito que você também recebe no Portal da Cidade, é aquelas mensagens assim: gostaria de ver o que vocês vão fazer. Quando eu vejo vocês no plural, eu falo assim, putz, se ela soubesse que é um só. Mas é muito interessante, né? Dá a impressão que é um grupo, né? 10, 15, 20 pessoas trabalhando, mas não, é um com a ajuda de um amigo, né? De uma outra pessoa. Isso eu acho muito bacana, muito interessante. E você, agora voltando ao assunto da sua história, Carol, você acabou, então, você falou no meio do bate-papo aqui, que você acabou indo para a prefeitura de Juruá. Então, agora você tem que o esforço duplo aí, manter as notícias do portal e também gerar conteúdo para a prefeitura de Juruá. E eu vejo que você faz isso muito bem. Né? Que mágica que você está fazendo? Não dorme mais? É 24 horas? Como é que é? Vou mostrar para vocês o que é. Eu fiz em 2019 o Empretec do Sebrae. Para quem não sabe, o Empretec ele é um seminário para capacitação de empreendedores. Então, eles fazem uma entrevista antes para analisar as nossas habilidades empreendedoras. E uma das coisas que me chamou muita atenção, que minha nota foi 0 na parte de planejamento. Todas as outras, razoável. Tipo, busca de informação. Lógico, jornalista vou buscar informação. Persistência, também sou boa nisso. Só que, assim, planejamento e execução era muito ruim. Eu tirei 0 em planejamento. Eu falei, gente, não é possível. E aí eu comecei a trabalhar isso. Preciso melhorar. Então, eu tenho um quadro aqui na minha frente que eu coloco todas as metas do ano e vou, conforme for, vou riscando. E aí eu tenho a agenda. E a agenda fica nessa situação. Porque cada cor é um negócio diferente. Eu tenho uma outra agenda que é só para Juruáia, para fazer as coisas de Juruáia. Então eu comecei a determinar horários, até para não ficar sobrecarregada. O ano passado eu fiquei sobrecarregada extremamente. Porque além do portal da prefeitura, eu sou presidente do Conselho da Mulher de Guaxupé. Eu estava fazendo pós-graduação em marketing. E eu inventei também de fazer um outro curso do Sebrae, que durou aí de abril até agosto, que era um curso de mentoria do Sebrae. E aí, nesses intervalinhos, a gente que é mulher, a gente tem ainda que arrumar tempo para cuidar da saúde, cuidar da alimentação, cuidar do corpo, cuidar da mente. Eu não tenho filhos, eu acho que foi isso que me salvou, talvez. Tá louco, mas é muita coisa, Carol. É muita coisa, realmente. Esse ano, então, já deu uma equilibrada. Esse ano já conseguiu dar uma equilibrada. Não conseguiu, não. Mas, aí vai passando, eu vou enfiando mais trabalho no meio, sabe? E assim. Mas eu sei que eu preciso organizar. Carol, mas isso é muito do empreendedor, né? Que seu pai te ensinou lá atrás, né? De querer fazer tudo, né? De querer abraçar tudo, abraçar o mundo, né? O que aparece, não, pode deixar comigo, deixa comigo. Né? E a gente, empreendedor e centralizador também. Mas tem hora que a gente tem que falar não, Antônio.
Mas esse que é o meu grande problema, eu sou extremamente centralizadora. Então, assim, é uma das dificuldades, porque eu sei, por exemplo, eu estou trabalhando para ter um faturamento X para eu conseguir contratar um jornalista. Sim. Porque eu sei que se eu contratar um jornalista, eu vou ter mais tempo, às vezes até para correr atrás da parte comercial e financeira. É para o crescimento Só que ainda da empresa, assim, né? eu tenho essa questão de ser centralizadora. A vida inteira eu fui assim, centralizadora, de querer fazer tudo. Então, assim, se for para eu contratar uma pessoa e ser desse jeito, é preferível então ficar como tá, eu trabalhar essa questão de ser centralizadora. É até uma boa questão que eu vou levar para minha terapeuta essa semana. Eu ia te falar agora, chama a psicóloga lá de trás, ela vai te dar uma ajuda. Vou levar isso para minha terapeuta essa semana até para poder trabalhar isso melhor, para ter mais tempo, né? Porque a gente contrata o trabalho dos outros para a gente ter. Na verdade, a gente não está contratando, a gente está contratando o tempo da pessoa. Então, se a gente está com falta de tempo, a gente contrata uma pessoa para a gente ter tempo. Essa que é a questão. Cara, olha, adorei o bate-papo. Poderia ficar aqui horas e horas conversando com você. Você é uma simpatia. A gente precisa conversar mais, viu? Precisa não. Adorei a gente precisa fazer um café dos jornalistas, porque assim, eu adoro conversar sobre isso. A gente precisa fazer o café dos jornalistas, chamar todo jornalista da região, fazer um cafezinho. Tem muita gente boa, né? Região nossa, realmente tem muita gente bacana, né? Tem. Adoro conversar. E tem pessoas assim, muita gente às vezes fala assim, mas não é formado, tal, que não sei o quê. Mas às vezes até mesmo formado não dá. Eu já trabalhei com jornalistas todos os tipos. Tem gente que não tem formação, é excelente no que faz. E tem gente que tem formação e você fala, cara, não é possível que isso daí tenha diploma. Então, é questão até da gente respeitar o trabalho do outro. Eu acho que cada um tem o seu nicho de mercado. A gente tem, talvez, aquelas pessoas que são mais focadas no policial, aqueles que vão ser mais focados na cultura, mas todo mundo tem seu espaço no mercado. E uma coisa que eu, às vezes, vejo, que o nosso telespectador, nosso ouvinte, nosso internauta, nosso leitor, ele pode ir buscar a informação, ver várias interpretações daquela informação em vários veículos de comunicação. Eu faço isso. Às vezes é uma notícia, eu leio várias versões daquela notícia para poder criar meu pensamento a respeito disso, a minha opinião a respeito disso. Então, eu acho que existe espaço para todo mundo. Diferente do que o meu colega falou da outra vez. Eu já ia falando que eu ia encerrar o nosso bate-papo, mas você falou de uma questão dessa questão de opinião, né? Hoje o jornalismo se dividiu muito nesse ponto, né, Carol? Opinativo e informativo, né? O Portal da Cidade, ele segue mais que linha? Se fosse para você dar uma resposta de bate-pronto, assim. Eu acho que ele segue muito a linha, porque depende muito da editoria. Por exemplo, policial, eu vou no fato, pronto, acabou. Mas às vezes eu vou realmente na questão, porque a gente tem uma diferença do que é notícia e do que é reportagem, para o pessoal entender. Notícia é o fato. Então, por exemplo, a notícia policial, ela é notícia. Pronto, acabou. A reportagem, não. A reportagem, o repórter vai trazer a visão dele. Ele vai reportar. Inclusive, dia 16 de fevereiro é dia do repórter. Ele vai trazer a visão dele. Sim. Então, tem momentos que eu falo muito da minha visão também. Algumas notícias política, algumas coisas de cidade. Eu gosto muito de colocar isso na cultura, quando eu vou escrever algum texto de cultura, que eu acho que dá para brincar um pouco mais com o texto. Hoje mesmo no texto do Luiz Fernando, que falou sobre ele estar no Profissão Repórter, eu coloquei lá a nota da editora, porque eu precisava falar, eu conheço ele, gente, eu vi ele crescer dentro da profissão, ele tinha 16 anos, eu já era formada, então eu precisava fazer isso. Então, eu acho que depende muito do assunto, viu, Antônio Cláudio? Eu acho que a gente pode mesclar, mas de bate-pronto eu acho que eu sou mais opinativa.
Show de bola. Olha, parabéns pelos 3 anos. Eu acho que eu falei durante esse tempo todo aí com você e a gente não comentou dos 3 anos nesse ano. Completou aí. No que dia que foi mesmo, os 3 anos do jornal? Foi dia 4 Então? de fevereiro. Foi 4 de fevereiro. Mas, 10 dias atrás aí a gente teve essa data importante para o jornalismo da região, que o Portal da Cidade continue crescendo cada vez mais, viu? Admiro muito o teu trabalho, viu, Carol? Parabéns aí. E continue desse jeito e nos mantendo sempre muito bem informados, viu? Não só Guaxupé, mas como toda a região, viu? Antônio, muito obrigada pelo espaço. Eu fico muito feliz de ter essa abertura no Expresso, porque desde a época que eu estava lá na TV, o Expresso é uma referência nossa na questão de reportagens, principalmente da região de Guaranésia. Então, às vezes, a gente ficava sabendo do que acontecia em Guaranésia pelo Expresso. Então, eu agradeço muito também. Eu fico, às vezes, até sem jeito de você falando isso, mas, ao mesmo tempo, muito lisonjeada, até pelo trabalho que você faz, assim, há muitos anos. Eu lembro que você, quando você falou que ia sair, parar falando, vai, como assim? Não, volta aqui. Volta aqui. Então, assim, eu fico muito lisonjeada mesmo. Agradeço de coração esse espaço, poder falar. E coloco o Portal da Cidade, coloco aí à disposição sempre que precisar. Muito obrigada. O Expresso também está sempre à disposição. Valeu, Carol. Beijão para você, tudo de bom, viu? Tchau, tchau. Beijo, obrigada. Expresso Cast. Nós temos uma dívida eterna com todos os cooperados que viabilizaram essa cooperativa. 30 anos é um desafio atrás do outro, tá certo? E hoje nós enfrentamos um desafio maior ainda, que nós temos um programa de expansão muito grande na região do estado de São Paulo. O futuro é uma realidade, no contexto do Sicoob Cred Inter, que segue fomentando o progresso, com um firme propósito de contribuir um mundo mais justo e igual, contribuindo ativamente para a evolução e a transformação na vida dos seus associados. Associe-se você também ao Sicoob Cred Inter e venha fazer parte da nossa história. Sicoob Cred Inter, 30 anos. Que bate-papo bacana, né? Que legal, que conversa boa, né? Sempre admirei a Carol e acho que agora a minha admiração depois desse bate-papo aumentou ainda mais. Parabéns mais uma vez a Carol Negrão pelos 3 anos do Portal da Cidade. Meu muito obrigado a você que acompanhou o programa até aqui. Valeu muito pela sua participação, pela sua audiência. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima edição do Expresso Cast.